Terminamos hoje a reunião de Brasília do Grupo de Trabalho de Saúde do G20. Foi uma reunião que contou com mais de 300 delegados, tivemos mais de 60 delegações aqui presentes. Foi uma reunião em que nós colocamos na mesa uma agenda muito intensa, né? Tivemos mais de 8 eventos paralelos, 2 seminários, discussão sobre todas as propostas brasileiras. E o que se verificou foi um grau de convergência importante entre os membros, tanto em relação à importância dessa agenda que o Brasil propôs, como em relação aos caminhos que a gente está sugerindo, né? Houve uma convergência em relação à importância de desenvolver a telesaúde, de utilizar isso como instrumento de política pública em saúde para garantir o acesso a populações mais remotas, mesmo em países menores, isso é útil. Houve uma convergência em relação à necessidade de você desenvolver e consolidar mecanismos multilaterais de promoção da saúde digital. Nós tivemos um debate muito interessante, muito ilustrativo a respeito das possibilidades do que significaria a troca de dívida externa por saúde. Eu acredito que muitos dos comentários que foram feitos elucidaram os participantes. Metade das pessoas que estavam acompanhando eram dos Ministérios das Finanças dos respectivos países. Foi uma discussão efetivamente densa e rica. Tivemos um debate sobre resistência antimicrobiana, tivemos um debate muito extenso sobre a proposta brasileira de enfatizar a produção local, de criar mecanismos para proporcionar o avanço da produção local de vacinas, medicamentos e material de diagnóstico, diversificando geograficamente essa produção no mundo. E terminamos hoje em grande estilo com uma discussão muito aprofundada sobre a questão da força de trabalho em saúde, mais especificamente, não apenas a formação, porque existe uma falta de profissionais no mundo todo, mas sobre a questão da ética e da responsabilidade quando os governos tratam da questão da mobilidade da força de trabalho, né, da necessidade de evitar uma competição predatória por recursos que são escassos, recursos humanos escassos, que podem comprometer, cuja ausência pode comprometer o funcionamento de sistemas nacionais de saúde. Enfim, terminamos a reunião de hoje com grandes expectativas e com otimismo em relação ao segmento do processo e esperamos retomar já em novas bases, incorporando os elementos que nós recebemos, que esperamos retomar essa discussão em Salvador em junho próximo. Agora eu vou abrir para a imprensa fazer as perguntas. Tá bom. Posso começar, se não se importa? Eu queria saber um pouco sobre a Aliança Global para a Produção e Inovação Regional. Claro que vocês ainda estão em discussão, mas o que a gente pode falar um pouco sobre o que já foi falado? Se tem prioridades, produtos que seriam priorizados, o que seria? Enfim, uma das questões que foi discutida é quais são as doenças prioritárias, né? E essa foi uma das questões mais debatidas. E a questão é as doenças que são prioritárias para uma região ou para um país não são necessariamente para as outras. Então, nós estamos discutindo agora critérios sobre como priorizar essas doenças e, sobretudo, como inserir isso numa dinâmica de trabalho que possa tornar que essa discussão seja permanente e que as ações dos governos possam ser adaptadas a isso. Ou seja, a gente está entrando já estamos numa fase de começar a pensar em como a aliança funcionaria, né, e qual seria o trabalho dos membros da aliança. Para nós, como Brasil, parece muito óbvio que uma aliança como essa deveria tratar de arbovirose, deveria falar de dengue, chikungunya, zika. Outros países trouxeram malária, outros países trouxeram influenza. A gente não tem uma objeção a isso, mas quem tem 20 prioridades não tem nenhuma. O fato é que nós estamos entrando num tipo de discussão de como essa aliança deve funcionar. O que parece indicar que existe uma aceitação por parte dos governos de que deveria haver uma aliança funcionando, né? Uma frase que eu comentei hoje com um colega é a seguinte, lembrando aquela afirmação, né, clássica de que a partida só acaba quando termina.
A gente só vai saber o contorno final dessa aliança, se é que ela vai ser criada, na reunião de ministros em outubro. Mas a gente saiu otimista. Se a sensação positiva que nós tivemos na videoconferência de alguns meses atrás se manteve na reunião de hoje. Sim, eu queria saber também sobre telesaúde, né, saúde digital. Tem alguma prioridade nessa área? O que a gente pode adiantar, né, do que seria prioritário? Eu acho que a saúde, o que sai de resultado prioritário dessa questão da saúde digital é a necessidade de você aprofundar, começar a dar mais atenção para alguns instrumentos. Então, hoje nessa reunião nós enfatizamos a questão da telesaúde, que vai além da telemedicina. A telemedicina significa colocar o médico em contato com o paciente por meio da internet. A gente está pensando em expandir para outros serviços de saúde também dessa forma. E a utilidade desse instrumento, à medida em que houver um consenso a respeito dela, ela pode ser utilizada para alavancar mecanismos de financiamento para ajudar em instituições internacionais, para nos ajudar a avançar internamente. Então, discussões como a que a gente teve essa semana podem ser instrumentais para a gente poder avançar o sistema nacional brasileiro depois. Perfeito. Tem exemplos de outros serviços? Seria consulta, teleconsulta? Teleconsulta, mas não somente na área de medicina, né? Então, existe todo um debate sobre exames que você pode fazer por meio também desse sistema, ou seja, você está abrindo aí um novo leque de opções de atuação que no caso do Brasil vão ser muito úteis para quem está morando na fronteira, na Amazônia, enfim. Na medida que a gente conseguir consolidar esse entendimento de que essa é uma forma de atuação na área de saúde que precisa ser apoiada, a gente abre portas. É o que a gente está fazendo aqui. Perfeito, obrigada. Para encerrar, o Bernardo vai fazer uma pergunta. Licença, embaixador, eu queria saber se foi discutido nessas reuniões especificamente sobre uma parceria para a produção local de vacina de dengue aqui no Brasil. Acelerar essa produção, né? A gente já tem algumas pesquisas aí. A dinâmica do G20 é a seguinte: a gente não trata de casos específicos nacionais. A gente está pensando estamos propondo criar uma aliança global para tratar de vacinas, medicamentos e material diagnóstico para doenças negligenciadas em geral. Então, é óbvio que o Brasil tem interesse na dengue, mas o caso específico da dengue não foi levantado aqui.